Meu nome é Mirela Fonseca. Tenho 31 anos. E o dia em que enterrei minha filhinha, eu fiquei ao lado de um pequeno caixão branco completamente sozinha, enquanto meu celular continuava vibrando no bolso do casaco com mensagens que me recusei a abrir. Eu já sabia o que eram. Risadas, música, luz do sol refletindo na água azul, uma festa na piscina. Menos de uma hora antes, minha mãe tinha me deixado um recado de voz que gelou meu sangue. Ela me disse para parar de tornar tudo tão dramático. Ela me disse que o evento do meu irmão tinha convidados importantes e que as pessoas contavam com a família para comparecer. Depois ela disse as palavras que dividiram minha vida em antes e depois. É só um bebê. Minhas mãos não tremeram quando ouvi isso. Elas ficaram imóveis. Eu assinei os papéis do enterro, escutei o pastor perguntar se eu queria um momento privado em família e quase ri porque não havia família atrás de mim. Havia só eu, um cobertor dobrado que ainda cheirava a loção de bebê e uma dor tão afiada que parecia mais limpa que raiva. A vida toda eu fui a filha esperada para entender, perdoar e ficar quieta. A fácil, a confiável, aquela que nunca fazia cena, nunca estragava o bom momento de ninguém, nunca exigia mais que migalhas de atenção. Mas quando vi estranhos baixarem minha filha de 4 meses para a terra, enquanto as pessoas que deviam estar ao meu lado escolhiam coquetéis e boias de piscina, algo dentro de mim finalmente gelou. Eles achavam que eu iria para casa e choraria. Achavam que o luto me deixaria fraca. Não faziam ideia de que enterrar minha filha sozinha seria a última vez que eu os protegeria. Se a própria família escolhesse o conforto em vez da sua dor, você os perdoaria. Ou esse seria o dia em que pararia de arranjar desculpas para eles para sempre. Crescendo em Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, aprendi cedo que em nossa casa o amor era medido em aplausos. E os aplausos sempre seguiam meu irmão mais novo, Theo Fonseca. Meu pai Ricardo costumava dizer que Theo tinha o tipo de confiança que fazia as pessoas confiarem nele com qualquer coisa. Enquanto minha mãe Silvana adorava chamar de nossa estrelinha na frente dos amigos da igreja, vizinhos, professores, qualquer um que quisesse ouvir. Theo sorria com facilidade. Falava como se todo o ambiente pertencesse a ele e de alguma forma transformava conquistas medianas em celebrações familiares. Se ele entrava no time júnior, tinha jantar de churrasco. Se vendia rifas da escola, meus pais contavam a história por semanas. Se esquecia de fazer algo importante, minha mãe chamava de curva de aprendizado. Eu era diferente. Eu era mais quieta, mais observadora. A menina que desenhava por horas, tirava notas máximas e aprendeu a não esperar muito quando fazia algo bem, porque sempre havia um motivo para importar menos que o que Theo tinha em andamento. Quando ganhei um concurso estadual de arte juvenil aos 17 anos, minha mãe me abraçou no saguão do auditório, tirou uma foto rápida e sussurrou que tínhamos que sair cedo, porque Theo tinha um evento de golfe beneficente com filhos sócios de clube. E essas conexões importam. Eu me lembro de ficar ali com meu certificado ainda na mão, vendo meus pais me apressarem pela saída lateral, enquanto outras famílias ficavam para celebrar as filhas. Um ano depois, quando fui aceita na UERJ e anunciei que queria estudar pedagogia e artes, meu pai sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando tentam não ser grosseiras e disse: "Que bom, Mirela, mas espero que você saiba que dar aula não vai exatamente te deixar independente." 2 dias depois, Theo mencionou que talvez tentasse o mercado imobiliário um dia porque gostava de conversar com as pessoas. E de repente meus pais contavam para todo mundo que ele tinha instinto natural para negócios. Essa era nossa família em uma frase. Eu fazia o trabalho, ele ganhava a mitologia. Quando me tornei professora de artes no ensino fundamental em Barra da Tijuca, eu já estava acostumada a ser chamada de prática doce e confiável. Todas as palavras que as pessoas usam quando querem seu trabalho, mas não seu holofote, meu emprego encaixava perfeitamente no papel. Eu passava os dias ajudando crianças a se sentirem vistas, notadas, encorajadas, e depois voltava para casa para uma família que me tratava como se eu devesse ser grata só por ser incluída. Enquanto isso, Theo, agora corretor de imóveis de luxo, que vendia propriedades de alto padrão com vista para o mar em condomínios de Barra da Tijuca, se tornou exatamente o tipo de filho que meus pais sempre imaginaram. Ele usava camisa sob medida, dirigia um BMW alugado, postava fotos ao lado de piscinas infinitas e listagens de milhões e falava sobre construir rede do mesmo jeito que pastores falam de fé. Minha mãe adorava apresentar.
Lu em toda a reunião. Este aí vai longe, ela dizia, mão no braço dele, olhos brilhando. Sobre mim ela dizia coisas como Mirella é tão carinhosa, o que soava gentil até você ouvir a diferença. Theo era o futuro. Eu era útil. Aquele velho desequilíbrio nos acompanhou tão naturalmente para a vida adulta que quando notei o quanto ainda moldava minha vida, eu já tinha passado anos me adaptando a ele. Parei de compartilhar boas notícias a menos que alguém perguntasse. Aprendi a sorrir através de interrupções. Fiquei muito boa em encolher meus próprios sentimentos para manter a paz. E a pior parte era que eu continuava esperando que um marco importante, um evento de vida inegável, finalmente forçasse minha família a me ver com clareza. Eu só nunca imaginei que o marco seria a maternidade, ou que mesmo isso não seria suficiente. Quando engravidei da minha filha, eu tinha 29 anos recém-separada de um homem que provou que podia desaparecer. A responsabilidade parou de ser romântica e me aterrorizou de jeitos que eu nem sempre admitia em voz alta. Mas por baixo do medo havia esperança, uma esperança real e humilhante. Eu pensei que talvez esse bebê mudasse o formato da minha família. Pensei que talvez meus pais amolecessem quando me vissem virar mãe. Pensei que talvez Theo parasse de tratar toda a conversa como competição, uma vez que houvesse um bebê de verdade na sala. Pensei em muitas coisas tolas na época, porque ainda queria acreditar que sangue significava algo sagrado. Minha filha Lila nasceu prematura depois de uma gravidez difícil e passou as primeiras semanas sob supervisão médica cuidadosa. Ela era minúscula, vermelhinha, teimosa e perfeita. A primeira vez que ela enrolou os dedinhos no meu, eu senti um tipo de amor tão feroz que fez todas as velhas feridas parecerem menores. De repente entendi como a proteção devia ser. Enviei fotos do hospital para meus pais, vídeos de Lila, bocejando seus primeiros sons suaves, o jeito como ela franzia o nariz dormindo. Minha mãe sempre respondia eventualmente, mas nunca do jeito que eu esperava. Coisinha fofa, ela mandou uma vez depois, completou. Não esquece do brunch de inauguração do Theo no sábado. Outra vez enviei um vídeo de Lila sorrindo no berço e Silvana respondeu com um emoji de coração antes de perguntar se eu podia ajudar a endereçar envelopes para o evento de apreciação de clientes do Theo, porque minha letra parecia mais elegante que a dele. Meu pai era um pouco melhor no tom, mas não na substância. Ricardo dizia, como está o bebê? E depois 30 segundos depois virava para uma história sobre Theo, mostrando uma casa para um ex-jogador de futebol. Era como se Lila existisse na cabeça deles como uma nota sentimental, à parte enquanto a agenda social de Theo permanecia o enredo principal. Tentei ignorar. Eu estava exausta me recuperando, corrigindo trabalhos de arte, acordando a cada poucas horas para alimentar um recém-nascido frágil, e ainda assim arranjava desculpas para pessoas que não se davam ao trabalho de me priorizar. Mas o padrão se tornou impossível de ignorar. Quando Lila teve um susto respiratório e passei a noite inteira na emergência, minha mãe me disse que lamentava, mas não podia sair porque tinha prometido ajudar a organizar uma celebração de networking à beira da piscina para Theo, em uma mansão de luxo em Barra da Tijuca no dia seguinte. Você sabe como esses clientes são importantes? Ela disse como se isso explicasse alguma coisa. Quando perguntei ao meu pai se ele pelo menos podia passar no hospital por 1 hora, ele respondeu, Mirella, sua mãe está sobrecarregada e Theo tem muito em jogo nisso. Nos mantenha atualizados. Nos mantenha atualizados como se eu fosse um aplicativo de clima. Não a filha deles, não a mãe da neta deles deitada sob luzes fluorescentes de hospital. Lila voltou para casa, mas continuou medicamente vulnerável. Aprendi a viver com monitores, consultas com especialistas, o pulso constante de um medo baixo. Durante tudo isso, Theo continuava orbitando a vida familiar como um homem convencido de que o universo nunca devia diminuir sua iluminação. Ele tinha começado a namorar a filha de um grande incorporador, e de repente tudo no mundo dos meus pais girava em torno de se esse relacionamento levaria a clientes maiores, círculos maiores, status melhor. Silvana falava da família da namorada do jeito que as pessoas falam de números de loteria vencedores. Ricardo começou a chamar Theo de o que finalmente vai elevar esta família. Eu me lembro de ouvir isso enquanto balançava a Lila no ombro depois de uma mamada difícil e pensar, então o que eu sou? O que ela é? Ainda assim eu continuava tentando. Convidei meus pais para a bênção de Lila de 4 meses na igreja.
Silvana disse que tinha conflito com um dos lançamentos de listagem do Theo. Pedi a Ricardo se ele podia vir para segurá-la, enquanto eu tomava banho depois de uma semana difícil. Ele me disse que sua coluna estava doendo, depois postou uma foto naquela tarde de um almoço no terraço com Theo e alguns investidores. Quando a saúde de Lila realmente começou a piorar, alguma parte teimosa de mim já sabia que eu ia ficar sozinha. Os médicos me avisaram o mais gentilmente possível que o estado dela era instável. Enviei essa atualização para o grupo familiar. Theo respondeu 3 horas depois com um joinha e, orando depois, postou um story de uma instalação de piscina de luxo em uma propriedade de cliente. Silvana ligou naquela noite, mas não para perguntar o que eu precisava. Ela queria saber se eu achava que mudar a data da celebração à beira da piscina do Theo pareceria fraco para o tipo de gente que ele tentava impressionar. Eu encarei a parede enquanto ela falava e percebi que ela nem estava se ouvindo mais. Minha filha lutava para viver e minha mãe me pedia para opinar sobre a aparência de uma festa. Algumas semanas depois, Lila morreu nos meus braços pouco antes do amanhecer. O mundo não se despedaçou do jeito que os filmes prometem. Ele se estreitou. As enfermeiras foram gentis. O quarto ficou quieto demais. Meu corpo ainda esperava o peso dela mesmo depois que a tiraram de mim. Liguei primeiro para meus pais porque algum reflexo mais velho que a lógica me fez fazer isso. Silvana não atendeu. Ricardo atendeu e escutou por exatamente 6 segundos e disse: "Sua mãe está no meio da preparação final para o evento do Theo. Mirella, vamos dar um jeito." Foi o momento em que a esperança finalmente começou a apodrecer. O enterro de Lila foi marcado para 2 dias depois. Enviei a data, o horário, o endereço da capela, o local do cemitério. Silvana respondeu com uma única mensagem: "Vamos tentar." Theo nunca reconheceu. Na manhã do enterro de Lila, o céu sobre o Rio de Janeiro estava duro e brilhante daquele jeito cruel carioca, como se nem a luz do sol tivesse misericórdia sobrando. Me vesti de preto com mãos que pareciam desconectadas do resto de mim, enfiei o cobertor de Lila na bolsa do casaco, porque não suportava a ideia de deixá-lo para trás, e dirigi até a capela em silêncio. O tempo todo eu ficava checando o celular, não porque realmente esperasse que minha família viesse, mas porque alguma parte patética do luto ainda barganha com a realidade mesmo depois que a realidade se tornou clara. A primeira chamada perdida veio de uma florista perguntando sobre uma fita no arranjo. A segunda veio de Marina Costa, minha amiga mais próxima e colega professora que já estava na capela me esperando. Depois, 23 minutos antes do serviço, chegou o recado de voz de Silvana. Eu ainda lembro de cada palavra porque elas se marcaram em mim. A voz dela era nítida, impaciente, quase distraída pelo barulho de fundo de conversa e água espirrando. "Mirella, por favor, pare de ligar. Não podemos simplesmente abandonar o evento do Theo agora. Tem gente importante aqui. Você precisa parar de tornar tudo mais difícil do que já é. É só um bebê e a festa do seu irmão importa mais hoje do que outra cena. Vamos conversar depois quando você estiver mais calma." Escutei uma vez, depois 2. Depois tranquei o celular, porque se tivesse ouvido uma terceira vez naquele estacionamento, eu poderia ter gritado. Em vez disso, entrei na capela com o rosto dormente e deixei Marina pegar meu cotovelo sem dizer uma palavra. O serviço em si passou em fragmentos: a voz suavizada do pastor, as flores brancas, o caixão minúsculo que parecia impossível e obsceno, a sensação de estranhos sendo mais gentis com a memória da minha filha do que a própria família de sangue tinha sido. Quando o pastor perguntou se a família queria um momento privado final antes do enterro, houve uma pausa longa o suficiente para todo mundo entender. Marina chegou mais perto. Uma das minhas colegas mais antigas ficou atrás de mim. Nenhum Fonseca se moveu. Eu enterrei minha filha com amigos, colegas de trabalho, e 2 mulheres da igreja que mal me conheciam, mas vieram mesmo assim, porque disseram: "Nenhuma mãe deve ficar sozinha." Esse fato sozinho me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que família realmente era. Depois do enterro, enquanto eu ainda encarava a terra fresca como se meu cérebro não tivesse alcançado a finalidade, Marina tocou meu braço e perguntou se podíamos sentar no carro dela por 1 minuto. No momento em que as portas fecharam, ela virou o celular para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Parte fúria, parte incredulidade. Na tela estava um story de rede social de um dos convidados do Theo. Uma longa piscina brilhava sob o sol. Taças de champanhe tilintavam.
Theo estava de manga curta e sorrindo perto de uma mesa de brunch servida. Silvana ria ao lado dele com um chapéu largo de sol. Ricardo presidia perto da churrasqueira. Por cima do vídeo, o convidado tinha escrito: "Família perfeita, dia perfeito." Acho que a única razão de eu não ter vomitado foi porque o luto já tinha me esvaziado. Depois Marina me mostrou algo pior. Alguém na festa, provavelmente tentando soar solidário, tinha postado "mantendo os Fonseca em nossas orações", enquanto Mirella pediu um adeus privado hoje. Pediu um adeus privado. Minha mãe não tinha só pulado o enterro de Lila. Ela tinha mentido sobre isso. Ela tinha transformado meu abandono em minha preferência, meu isolamento em desculpa dela. Aquela mentira mudou algo em mim mais afiado que o recado de voz. Crueldade era uma coisa. Crueldade performada como inocência era outra. Sentei no banco do passageiro de Marina, ainda com a roupa do enterro, e escutei o ar-condicionado zumbir, enquanto minha mente de repente ficou muito clara. Não mais alta, não mais selvagem, só friamente precisa. Abri meu celular e salvei o recado de voz de Silvana em 3 lugares. Tirei print das minhas mensagens de enterro, com data e hora. Tirei print das chamadas não atendidas que fiz naquela manhã. Tirei foto do programa do memorial de Lila no meu colo. Salvei a festa na piscina. Depois pedi a Marina que me enviasse todos os prints que ela tinha de convidados, dizendo que eu queria privacidade. Ela fez na hora. Mirella, ela disse com cuidado: "Seja lá o que você estiver pensando, certifique-se de que é por você, não por eles." Olhei para o cobertor dobrado nas minhas mãos e percebi que pela primeira vez na vida aquelas duas coisas eram a mesma. Isso não era sobre causar drama. Não era sobre vingança no sentido infantil. Era sobre recusar que as pessoas que abandonaram minha filha também controlassem a história do enterro dela. Era sobre verdade, e verdade eu finalmente aprendi. Pode arruinar as pessoas certas mais rápido que qualquer grito. O serviço terminou no meio da tarde. O evento do Theo, segundo os stories marcados, ainda estava a todo vapor. Convidados importantes ainda estavam lá. A família da namorada dele estava lá. Clientes em potencial estavam lá. O pessoal da igreja que minha mãe se importava estava lá. Minha família tinha escolhido o lugar onde as aparências importavam mais. Tudo bem. Era lá que a verdade ia encontrar luz. Eu não dirigi para casa. Fiquei com Marina no estacionamento do cemitério, montei uma mensagem, desmontei, reconstruí e salvei como nota até conseguir respirar sem tremer. Não era um desabafo. Não era teatral. Era simples, documentada, impossível de ignorar. Quando finalmente girei a chave na ignição, eu sabia exatamente o que ia fazer. Eles tinham passado o enterro da minha filha protegendo uma festa na piscina. Eu estava prestes a fazer aquela escolha, custar tudo o que eles mais valorizavam. Esperei até a hora em que as festas estão mais barulhentas e as pessoas estão menos preparadas para sentir vergonha. Às 19h, estacionada embaixo de uma árvore de rua do lado de fora de uma farmácia porque eu precisava de algum lugar comum para fazer algo irreversível. Abri o grupo familiar dos Fonseca, o fio de parentes estendidos que Silvana usava para feriados e uma lista de contatos que Marina tinha me ajudado a construir a partir de nomes ligados aos posts da festa na piscina. Não enviei mensagens diferentes. Enviei uma. Dizia Silvana como várias pessoas foram informadas de que pedi privacidade hoje. Eu quis compartilhar o que realmente me foi dito quando meus pais escolheram a festa na piscina do Theo em vez do enterro de Lila. Minha filha foi enterrada ao meio-dia. Eu a enterrei, sem os avós dela. Anexos estão o programa do enterro, o horário em que enviei os detalhes, as chamadas não atendidas e o recado de voz que minha mãe deixou enquanto eu estava a caminho da capela. Embaixo, anexei a foto do programa do memorial de Lila, os prints das minhas mensagens, com a data do enterro e endereço da capela, as chamadas perdidas daquela manhã e o arquivo de áudio. Depois apertei enviar. Por 5 segundos nada aconteceu. Depois a mensagem mostrou entregue, depois lida. Depois o caos se moveu mais rápido que o pensamento. Meu celular acendeu primeiro com o nome de Silvana. Deixei tocar uma vez e rejeitei. Ricardo ligou em seguida, depois Theo, depois 3 parentes, depois Silvana de novo. Ignorei todos e observei o fio de mensagens começar a se abrir. Minha tia Linda respondeu primeiro com Silvana: "Por favor, me diga que isso é falso." Um primo escreveu: "Que recado de voz." Outro parente, uma das mulheres da igreja que adorava minha mãe, mandou: "Mirella, com certeza houve algum mal-entendido."
Antes que eu decidisse responder um novo story, apareceu online da festa. A câmera estava tremendo agora, sem música. Alguém tinha virado para um grupo de convidados parados com celulares na mão. Ao fundo eu ouvia uma mulher dizer "meu Deus", e outra voz sussurrar. Ela disse o quê? Eu não precisava de lugar na primeira fila para imaginar o resto. Em algum lugar ao lado daquela piscina, um convidado tinha aberto minha mensagem, depois outro, até a mentira que meus pais tinham flutuado aquela tarde se dissolver de uma vez. Finalmente atendi Theo na quarta ligação porque queria que pelo menos um deles ouvisse como eu estava calma. Ele nem se deu ao trabalho de dizer oi. Que diabos há de errado com você? Ele gritou, a voz rachando mais de pânico que de luto. Você faz ideia de quem está aqui? Sabe o que você acabou de fazer? Eu me recostei no banco e encarei a placa da farmácia do outro lado da rua. Sim, eu disse. Eu contei a verdade. Ele xingou, depois baixou a voz, como se saísse de perto dos convidados. Você não podia esperar. Você não podia ter resolvido isso em particular. A cara de pau quase me fez rir. Em particular, eu disse, como o enterro de Lila. Como o momento privado em que sua mãe disse que ela importava menos que sua festa. Ele começou a dizer que não era culpa dele, que isso não tinha nada a ver com ele, que gente importante estava ouvindo coisas fora de contexto. Eu o cortei. Tinha tudo a ver com você, eu disse. Tudo sempre tem nesta família. Hoje foi só a primeira vez que parei de proteger isso. Ele ficou em silêncio por um instante, depois estalou. Você está arruinando minha vida. Por um recado de voz. E ali estava a coisa mais pura que ele disse o dia todo. Não por uma criança morta, não pelo que os pais dele tinham feito. Por um recado de voz. Por consequências. Não, eu respondi. Sua vida está sendo arruinada pela verdade que sua família contou quando achou que eu ficaria quieta. Desliguei antes que ele pudesse responder. 10 minutos depois, Marina me mandou um print de alguém ainda na festa. Silvana estava perto da parte rasa da piscina com o rosto branco e esticado uma mão sobre a boca, enquanto Ricardo discutia com um homem alto de linho ao lado da mesa de catering. A namorada de Theo Hadley não estava perto dele. Outro convidado tinha postado uma única linha sobre um story preto em branco. Algumas coisas são feias demais para celebrar. Eu não vou fingir que senti alegria naquele momento. Histórias de vingança sempre fazem parecer que a vindicação tem gosto doce. A minha tinha gosto de adrenalina e cinza. Minha filha ainda tinha ido embora. Nenhuma mensagem podia mudar isso, mas o que eu senti foi alívio. O tipo que vem quando a verdade finalmente sai do corpo e para de envenenar por dentro. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era Hadley, namorada de Theo, cujo número eu só tinha porque ela uma vez me mandou mensagem sobre uma lista de chá de bebê. A mensagem dela era curta. Silvana realmente disse aquilo. Eu enviei só o arquivo de áudio, nada mais. 3 minutos depois, meu celular tocou de Silvana de novo. Depois Ricardo, depois Silvana, depois Hadley, depois Ricardo mais uma vez. Finalmente chegou um texto da minha mãe sem todo o polimento habitual dela. Tire isso agora. Você está humilhando esta família na frente de todo mundo. Nós íamos explicar depois. Explicar o quê? Que minha filha merecia menos porque Theo tinha investidores em potencial ao lado de uma piscina. Que o luto devia esperar até depois dos aperitivos. Eu digitei de volta uma frase. Vocês tiveram a chance de explicar quando eu liguei do cemitério. Ela respondeu na hora, você é vingativa. Aquela palavra pousou sobre mim mais suavemente do que ela pretendia, porque provava que ela ainda não entendia. Contar a verdade sobre o que alguém fez com você não é ser vingativo. Esperar silêncio depois da crueldade é. A hora seguinte virou um desenrolar público. Parentes me mandaram mensagem um atrás do outro, alguns pedindo desculpas por terem acreditado em Silvana, alguns perguntando se eu estava bem, alguns tentando amenizar com certeza eles não quiseram dizer isso. Mas o áudio tornava amenizar impossível. Há um limite para o quanto a imagem pode esticar uma vez que as pessoas ouvem desprezo na voz original. Marina continuou me alimentando de atualizações de contatos na festa. Hadley tinha confrontado Theo na frente dos pais dela. Uma família de cliente mais velha saiu sem comer. Uma amiga da igreja aparentemente disse a Silvana, não sei como você volta disso. Ricardo tinha tentado reunir convidados para um brinde e quase ninguém levantou o copo. Em algum lugar entre os camarões servidos e os arranjos florais, caros à tarde perfeita da minha família, tinha azedado em algo que eles não podiam nem controlar nem negar.
Fiquei exatamente onde estava até o sol começar a descer e a enxurrada de chamadas diminuir o suficiente para o silêncio me alcançar. Depois, chegou um último recado de voz, dessa vez de Ricardo. O tom dele tinha mudado completamente. Sem raiva, sem autoridade. Só tensão. Mirella, ele disse, por favor, as pessoas estão indo embora. Theo está dizendo que Hadley foi para casa com os pais dela. Sua mãe está desmoronando. Seja qual for o ponto que você quis fazer, você fez. Me liga para podermos consertar isso. Escutei uma vez, depois apaguei. Aquela era a linha, não era consertar isso. Não consertar o que foi feito comigo. Consertar o dano neles. Eles ainda achavam que a emergência era a festa. Ainda achavam que meu papel era limpeza. Desliguei o celular pela primeira vez o dia todo e dirigi para casa com o cobertor de lila no banco do passageiro. Enquanto atrás de mim, em algum lugar em Barra da Tijuca, uma festa na piscina construída sobre o enterro da minha filha desmoronava sob o peso de uma coisa simples que minha família nunca respeitou o suficiente. A verdade, eu não ouvi o resto do desfecho em tempo real porque deixei meu celular desligado. Até depois da meia-noite tomei banho em silêncio, sentei no chão da cozinha com o cobertor de lila no colo e deixei a adrenalina sair de mim em ondas. Mas na manhã seguinte, quando liguei o celular de novo, a história se montou rápido. Havia 62 mensagens, 9 recados de voz e um e-mail da funerária, perguntando se eu estava bem, porque aparentemente Silvana tinha tentado ligar lá procurando por mim depois que parei de atender. Marina veio com café, sentou do outro lado da mesa e me ajudou a separar o que importava do que era só barulho. A mãe de Hadley tinha levado ela e saído da festa quase imediatamente depois de ouvir o recado de voz. Um dos maiores clientes em potencial do Theo, um incorporador cuja esposa presidia vários conselhos de caridade, saiu logo atrás e depois mandou mensagem para alguém que eles não faziam negócios com famílias que tratam crianças mortas como conflitos de agenda. Silvana tinha tentado encurralar convidados e insistir que eu estava mentalmente instável por causa do luto, mas o áudio fez esse ângulo desabar antes de respirar. Ricardo entrou em uma discussão aos gritos com um amigo da igreja que disse a ele sem rodeios que se ele conseguia ficar ao lado daquelas palavras, não era o homem que todo mundo achava que era. Theo, no meio de tudo isso, começou a culpar todo mundo menos ele mesmo. Primeiro Silvana por deixar o recado de voz, depois Ricardo por não me parar, depois eu por usar o luto como arma e finalmente Hadley por fazer cena quando se recusou a ficar. No fim da tarde, segundo 3 mensagens separadas de convidados diferentes, a festa tinha esvaziado em pedaços envergonhados. Copos meio cheios suavam em mesinhas laterais. Bandejas de comida ficaram intocadas. Uma piscina cheia de luz do sol refletida continuava brilhando como se o dia ainda fosse bonito. Enquanto tudo que minha família valorizava naquele evento, status, admiração, impulso, imagem, sangrava ao redor. O chamado mais revelador veio da minha prima, Érica, que nunca tinha tomado meu lado em nenhum conflito familiar antes. Ela deixou um recado de voz dizendo: Mirella, não sei se você quer ouvir de mim, mas preciso dizer isso. Eu estava lá. Todos fomos informados de que você queria privacidade. Sua mãe disse que vir só iria te perturbar e que o serviço do bebê era bem pequeno e íntimo. Depois sua mensagem chegou e todo mundo escutou. Ninguém sabia. Eu sinto muito. Aquele pedido de desculpas importava menos do que as pessoas acham que pedidos de desculpas devem importar, mas confirmou a verdade que eu já sabia. Silvana e Ricardo não tinham simplesmente escolhido o evento do Theo. Eles tinham ativamente reescrito a história para se protegerem. Aquela mentira era o motivo de eu não ter atendido quando meus pais apareceram do lado de fora do meu apartamento às 10 da manhã do dia seguinte. Eu os vi pela câmera do prédio, minha mãe com óculos escuros grandes apesar da sombra. Meu pai parecendo 10 anos mais velho do que 2 dias antes, e por um segundo fraco algum velho hábito em mim quase abriu a porta. Depois lembrei do cemitério, do recado de voz, das mentiras à beira da piscina e fiquei onde estava. Eles tocaram 3 vezes. Ricardo ligou do lobby. Silvana mandou: por favor, precisamos conversar cara a cara. As pessoas estão dizendo coisas horríveis de novo. Não sobre Lila, sobre eles mesmos. Marina, que ainda estava comigo, olhou para a porta e perguntou baixinho: quer que eu diga para eles irem embora? Balancei a cabeça e deixei o silêncio fazer isso.
No final, Ricardo deixou um bilhete escrito à mão com o porteiro. Dizia: "Isso foi longe demais. Seja o que aconteceu, podemos resolver como família. Não puna sua mãe para sempre por um erro terrível." Um erro terrível. Aquela frase me enfureceu mais que qualquer grito, porque reduzia toda a arquitetura da minha vida a um único momento infeliz. Como se o enterro de Lila fosse um deslize aleatório, em vez do clímax previsível de décadas de favoritismo. Não respondi ao bilhete. Rasguei em pedacinhos e joguei no lixo embaixo de pó de café. Nas semanas seguintes, as consequências se aprofundaram de jeitos que meus pais não conseguiam girar para longe. Hadley terminou o relacionamento com Theo, não publicamente, mas de forma decisiva o suficiente para ainda circular. Uma das mulheres do círculo de igreja da família dela disse para a tia de Marina que nenhuma família decente se amarraria a pessoas que chamavam um bebê morto de só um bebê. Theo perdeu pelo menos uma oportunidade grande de venda, depois que a esposa do incorporador contou discretamente para outros que achavam a família dele socialmente radioativa. Silvana parou de aparecer nas reuniões do Ministério Feminino da igreja porque muita gente tinha ouvido o recado de voz. Ricardo tentou continuar agindo como se tudo estivesse normal, mas aparentemente ninguém no clube de golfe dele queria sentar com ele sem mencionar o que aconteceu. Uma família como a nossa pode sobreviver à crueldade privada por gerações. Consequência pública é o que os choca, e ainda assim, através de tudo, eles estenderam a mão para mim não em remorso, mas em desespero. Silvana enviou textos longos sobre sua pressão arterial, sua humilhação, os sussurros que tinha que aguentar. Ricardo escreveu que o futuro de Theo estava sendo destruído por algo entre nós. Theo mesmo me mandou um áudio tão cru de ressentimento que quase me impressionou. Se Hadley foi embora de vez, isso é por sua conta. Se eu perder negócio porque você quis atenção, isso também é por sua conta. Escutei aquele 2 vezes, não porque doce, mas porque esclarecia todo o sistema familiar em uma única respiração. Meu luto nunca tinha sido uma emergência para eles. O incômodo deles sempre era. Então tomei uma decisão que teria parecido impossível para a versão de mim que ainda corria atrás de aprovação. Bloqueei Theo permanentemente. Bloqueei Ricardo. Bloqueei Silvana depois de enviar uma mensagem final. Eu enterrei Lila sozinha. Vocês não têm acesso a mim depois disso. Depois contatei uma advogada e escrevi instruções formais, limitando qualquer contato futuro a e-mail, através de representação legal se necessário. Eu não estava fazendo por drama. Estava fazendo porque o luto já me esgotava o suficiente sem permitir que os arquitetos daquele luto continuassem entrando no meu espaço. 2 semanas depois, houve uma campanha de doação memorial na minha escola para mães enlutadas, algo que Marina tinha organizado discretamente em nome de Lila, com a ajuda da diretora. Reunimos fraldas, cobertores, cartões de gasolina e vales de refeição para uma fundação local de perda infantil. Fiquei na sala de artes depois da saída, vendo pais que mal conhecia deixarem suprimentos e murmurarem condolências. E me bateu que a compaixão continuava me encontrando de direções que meu próprio sangue nunca se deu ao trabalho de olhar. Naquela mesma noite, Érica ligou de um número emprestado e me disse que Silvana tinha chorado para parentes que perdeu tudo por causa de uma frase. Eu me surpreendi respondendo com calma perfeita. Não, ela perdeu tudo por causa da verdade naquela frase. Essa era a diferença que minha família nunca entenderia. Eles achavam que o colapso começou quando eu apertei enviar. Começou quando eles se ensinaram que minha dor ficava abaixo da conveniência do Theo. Eu só me recusei a continuar carregando a mentira. Meses depois ouvi através da família estendida que Theo tinha mudado para uma corretora menor. Silvana tinha se retirado da maioria dos círculos sociais que antes controlava como oxigênio. E Ricardo tinha se tornado o tipo de homem que as pessoas acenavam educadamente sem convidar para lugar nenhum. Eu não celebro esses detalhes do jeito que alguns espectadores podem querer que a vingança seja celebrada. Não danço pela sala porque a reputação deles rachou, mas também não lamento. Uma consequência não é uma tragédia só porque finalmente cai onde deve. A parte realmente satisfatória, se sou honesta, não foi ver eles caírem. Foi perceber que eu não precisava mais deles para subir. O dia em que parei de tentar resgatar a imagem deles foi o dia em que finalmente comecei a resgatar minha própria vida. E para uma filha como eu, criada para desaparecer atrás das necessidades de todo mundo, isso parecia mais radical que vingança jamais poderia. O primeiro feriado depois do enterro de Lila
Foi o dia de Ação de Graças. E pela primeira vez na vida adulta eu não passei um único segundo me perguntando se devia ser a pessoa maior. Aquele impulso tinha morrido com a velha versão de mim, a versão que acreditava que resistência era a mesma coisa que bondade. Em vez disso, passei o dia na casa de Marina, com a família barulhenta estendida dela, ajudando as sobrinhas a pintar cartões de lugar na mesa da cozinha, enquanto assados cozinhavam e futebol tocava alto na sala. Em um momento, a avó dela, que sabia o suficiente da minha história para ser gentil, mas não invasiva, apertou minha mão e disse: "O amor mostra quem traz sopa e quem traz desculpas." Eu levei aquela frase para casa comigo porque era simples e brutalmente verdadeira. Nos meses depois de tudo acontecer, reconstruí minha vida de jeitos quietos e práticos. Fui para a terapia de luto e aprendi que raiva pode ser limpa quando finalmente apontada para as pessoas que a mereceram. Comecei um pequeno fundo de bolsa na minha escola para alunos que precisavam de materiais de arte e nomeei de Canto de Lila porque queria que a vida curta da minha filha estivesse ligada à beleza, não só à dor. Voluntariava uma vez por mês com um grupo de apoio para mães que perderam bebês. E toda vez que sentava naqueles círculos, eu entendia mais claramente que minha vingança real nunca tinha sido humilhar minha família. Tinha sido me recusar a deixar a crueldade deles definir a última palavra da história da minha filha. Silvana ainda tentava de vez em quando, através de parentes ou e-mails estranhos enviados de novos endereços, para enquadrar o que aconteceu como um mal-entendido inchado pelo luto. Ricardo uma vez escreveu que a idade tinha dado perspectiva a ele e que a vida era curta demais para ficar divididos. Theo tentou uma mensagem final através de Érica, alegando que tinha sido dano colateral em um conflito entre mim e nossos pais. Eu nunca respondi nenhum deles, não porque ainda queimasse de fúria todo dia, mas porque a paz ficava mais fácil uma vez que parei de reabrir a porta. Essa é a parte que as pessoas de fora de situações como a minha raramente entendem. Elas acham que fechamento significa reconciliação, que cura deve envolver relacionamentos restaurados, fotos de feriado, uma trilha sonora suave e algum pedido de desculpas dramático na sua porta. Mas cura também pode parecer trancas trocadas, números bloqueados e a decisão sagrada de acreditar no que as pessoas te mostraram da primeira vez. Meus pais não me perderam porque eu os expus. Eles me perderam na manhã em que me deixaram enterrar minha filha sozinha. E depois mentiram sobre o motivo. Tudo depois disso foi só consequência alcançando. E consequência, ao contrário do mito familiar, não se importa com quem foi favorecido crescendo ou quem sorri no cartão de Natal. Só se importa com o que foi feito. Se há uma lição que eu arrastaria de tudo isso para qualquer um que escuta, é esta: ser parente de alguém não os dá direito ao seu silêncio, ao seu trabalho ou ao seu perdão. Sangue não é um passe livre para negligência. História compartilhada não é passe livre para pisar na dor de alguém e depois exigir acesso uma vez que a multidão se vira contra você. Por anos eu pensei que ser uma boa filha significava absorver a dor com graça. Pensei que amor parecia paciência sem limites. Pensei que família exigia compreensão sem fim da pessoa que pedia menos. Eu estava errada. Amor aparece. Amor escuta. Amor não ranqueia a agenda social de um filho acima do bebê morto de outro filho. E quando as pessoas revelam que são incapazes desse tipo de amor se proteger, não é crueldade. É sabedoria comprada a um preço terrível. Às vezes, eu ainda penso no exato momento em que apertei enviar naquela mensagem do estacionamento da farmácia. Penso em como o mundo estava quieto dentro do meu carro comparado ao caos que causou ao lado daquela piscina. Se eu pudesse falar com a mulher que eu era logo antes daquele momento a que ainda tremia com a terra do cemitério nos sapatos, eu diria a ela isto: você não está arruinando nada que já não estivesse podre. Você não é dura demais. Você não é emocional demais. Você finalmente está de pé onde a verdade pode te ver. Lila devia ter avós que correram para o lado dela, que me segurassem, que soubessem que há momentos na vida em que toda festa, todo cliente, toda lista de convidados se torna sem sentido. Ela não teve isso. Eu não posso mudar, mas posso garantir que a vida dela seja lembrada ao lado de uma verdade clara. Ela nunca foi só um bebê. Ela era minha filha. Ela foi amada completamente, e as pessoas que trataram a morte dela como um incômodo não me perderam porque eu era vingativa. Elas me perderam porque finalmente amei a mim mesma e minha filha o suficiente para parar de chamar a crueldade delas de normal. Essa é o núcleo desta história.
A parte que espero que fique com qualquer um que ouve. Vingança pode chamar atenção, mas dignidade é o que dura. O final mais satisfatório não é que meus pais foram envergonhados ou que o mundinho polido do Theo rachou. É que eu não vivo mais dentro da versão deles de quem eu era. Eu carrego o cobertor da minha filha, meu luto, meus limites e minha paz, duramente conquistada para um futuro que eles não têm permissão de tocar. E depois de tudo, essa paz parece menos um fim que o primeiro começo honesto da minha vida.